Vamos para mais um Fala Terráqueos e continuando a falar das novelas de 1970 da TV Record. Vamos falar hoje da segunda parte. Semana passada eu gravei a primeira parte das Pupilas do Senhor Reitor. Hoje vamos falar dos bastidores dessa sobreprodução, que é considerada a melhor novela até hoje da TV Record daquela época, né, da década de 70. Bom, considerada a melhor novela da TV Record, sob a administração de Paulo Machado de Carvalho, As Pupilas do Senhor Reitor foi o grande primeiro trabalho de Lauro César Muniz na televisão. Foi uma superprodução. A adaptação do romance do português Júlio Denis, publicado em 1867, foi produzida com todo o requinte que a emissora poderia empregar em cenários e ambientações, que reproduziram uma aldeia na região do Minho, em Portugal, onde se passava a história. Figurinos, elenco de peso e direção cinematográfica, de acordo com a revista Manchete, número 942, com um orçamento de 1 milhão de cruzeiros novos, moeda da época, a novela também teve cenas gravadas em Embu, na Grande São Paulo. Lauro César Muniz deu detalhes da produção ao livro Lauro César Muniz, Salto Verbo, de F. W. Basbomb, um negócio assim o nome do cara. Chamado pelo Dionísio Azevedo, fui para a TV Record em 1970 para adaptar As Pupilas do Senhor Reitor, um romance de aldeia, conforme Júlio Denis o define. Imbuído da minha experiência de cidade do interior, de Guará, enjeitei minha vivência da província, da minha infância, mas mantendo o ambiente e a tradição portuguesa. Tá? Domínio. Mantendo a história do século XIX. O romance em tom de crônica é muito curtinho. Criei muitas situações, muitas personagens para fazer mais de 280 capítulos. Uau! Os cultores de Júlio Denis não se queixaram. Muito saborosa a direção de Dionísio, que fazia o papel do reitor. Era toda gravada em um estúdio da Record no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, sem locações. Era um estúdio muito grande, onde foi reconstituída uma praça com fachadas das casas. De forma engenhosa, as fachadas eram retiradas e apareciam os interiores das casas. Quase nunca fizemos cenas exteriores. Bom, aí ele conta que houve uma briga de atriz, né? Eles contam, né, que a Georgia Comide, que se fazia uma das pupilas, acabou brigando, né, porque a sua co-protagonista, a Márcia Maria, que era a outra pupila, havia recebido um aumento e ela não. E aí ela acabou ali, né, brigando por isso e saiu do elenco. Tá? E aí, a Márcia Maria afirmou que nunca tiveram briga com o Jorge, assim por diante, foi uma coisa que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram, né, que substituir a atriz, e a atriz Maria Estela foi então convocada a partir do capítulo 81. Apareceu na novela em substituição a Georgia Comide, como a nova intérprete da Pupila Clara. Nessa mudança, quem ganhou foi Márcia Maria, que passou a ser a principal protagonista, a Pupila Guida, revelando-se à altura do compromisso. Né? Aí depois de um tempo, né, a Georgia Comida foi contratada pela TV Tupi, e aí depois de muito tempo ela deu uma entrevista dizendo que realmente, né, fez besteira, ela não devia ter reclamado do salário e deixado a novela, lá. Mas aí coisas que acontecem com atores e atrizes aí, que se veem, às vezes nós colocamos, né, o ator coloca primeiro o dinheiro, as coisas, e acaba se envolvendo com outras coisas. Bom, isso acontece e acontece até hoje. Elenco. Bom, Hebe Camargo era uma rara participação como atriz de novelas. Interpretou a fadista Magali do Porto, que apareceu na trama a partir do capítulo 62. Foram difíceis as gravações com Hebe. Dona de um comportamento alegre e expansivo, a apresentadora ria muito, divertindo os colegas, e várias cenas tiveram de ser refeitas. Não nasci para ser atriz. É preciso muita dedicação, muita paciência, coisas que não tenho mesmo. O pior é que não sou capaz de ficar séria por mais de um minuto. Pra mim não dá, disse Hebe à revista Intervalo. Devia ser engraçado, tá? E aí também participaram do elenco, direto de Portugal, a atriz Maria José Vilar e a fadista Amália Rodrigues, que veio especialmente ao Brasil gravar a novela na sua reta final. A trilha sonora também mereceu uma atenção extra. Foram lançados 2 long plays, chamavam long plays na época, com canções especialmente compostas pelo guitarrista português Manuel Marques. E aí, várias coisas, né? E isso aí foi um sucesso também. Exibição. Como era a prática na época com as novelas produzidas pela TV Record paulista, e porque as redes de televisão ainda não eram unificadas, As Pupilas do Senhor Reitor foi exibida no Rio de Janeiro por outra emissora, a TV Rio, estreando às 18 horas em 22 de abril de 70, um mês depois da estreia em São Paulo. Isso foi do Diário de Notícias, 17 de 4 de 70.
O sucesso levou a Record a espichar a novela, o que fez com que ela ficasse quase um ano no ar. De acordo com o livro, Lauro César Muniz Solta o Verbo, foram mais de 280 capítulos. A ótima repercussão também fez com que seu horário de exibição fosse alterado, para atingir um público ainda maior, das 19 às 20 horas em São Paulo, pela TV Record, e das 18 às 21 horas no Rio de Janeiro, pela TV Rio. Após o término da novela, o programa de Hebe Camargo na Record exibiu uma edição especial com a presença de todo o elenco. O livro, Lauro César Muniz Solta o Verbo, informa que as fitas e as pupilas do Senhor Reitor se transformaram em jogos de futebol. Infelizmente, era prática entre várias emissoras da época o reaproveitamento das fitas para a gravação de outro programa. Por isso que muita coisa se perdeu, porque gravava na mesma fita, desgravava toda a novela. Então, muitas coisas de arquivo se perderam daquela época. Depois é que começaram a guardar as coisas, né? E hoje temos aí até um material bom. Em 1995, o SBT caprichou na produção do remake de As Pupilas do Senhor Reitor, contando com Juca de Oliveira, Débora Bloch e Luciana Braga nos papéis originalmente vividos por Dionísio Azevedo, Padre Antônio, Márcia Maria, Guida e Jorge Agomidi e Maria Estela, claro. Coisas de novela. Então, essas foram As Pupilas do Senhor Reitor de 1970. É isso aí, gente. Continuaremos semana que vem com mais novelas da TV Record. Sigam nós, inscrevam-se no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos!